ter mais de 1.400.000 pessoas com a energia restabelecida na cidade? Olha, nós estamos, né, como eu comentei, em todos os pontos, né, trabalhando bastante forte com as nossas equipes de campo. E, claro, né, nós temos ocorrências que a gente vai conseguir restabelecer de forma mais rápida, porque a complexidade, né, da destruição foi menor, e a gente vai ter locais onde vai perdurar por um tempo maior, dado, né, a complexidade do restabelecimento, da reconstrução, né? Jess, rapidamente. Marcelo, eu tenho uma pergunta pequena para você responder objetivamente e um complemento dela. Quantas pessoas hoje trabalham em São Paulo para manutenção? Quantos funcionários você tem nesse sentido de reabastecer a lógica de fiscalização e cuidado da rede? Olha, nós somos em quase 7.000 funcionários, né? A gente não tem só equipes de campo, nós temos, por exemplo, nossa central de operações, que trabalha 24 horas por dia, 365 dias no ano, né? E que está lá também pronta para esse atendimento. Certo, Só um complemento. Você está falando de um dos maiores mercados do mundo em termos energéticos. A Enel, a gente sabe, é uma empresa global, atende vários países, tem tecnologia. E o tempo médio dela anual, sem você ficar sem energia em países da Europa, por exemplo, é 15 minutos. Enquanto aqui no Brasil, passa de 10 horas esse tempo anual. É muito evidente que a empresa que tem tecnologia, que lida com situações de tufões na Ásia, que lida com situações de furacões, que lida com situações de neve, de várias questões ambientais muito mais complexas do que uma ventania ou um ciclone, é muito diferente do que acontece no Brasil, onde, embora a gente talvez tenha um clima até menos dramático, por assim dizer, essa situação nunca é restabelecida. Então, no final do dia, me parece que você tem um baixo número de funcionários, você poderia estar aumentando esse número para atender mais os carros que estão parados hoje lá dentro do pátio de vocês, para atender mais áreas, porque no final das contas, as pessoas sem energia, elas têm dificuldade para cuidar dos filhos, elas têm perdas nos negócios, e vocês, mais uma vez, vocês conseguem, como empresa global, prestar um serviço muito melhor em outros países. Você acredita que a Enel no Brasil talvez não dê o melhor de si para atender o consumidor brasileiro? Olha, primeiro, muito pertinente a sua pergunta e explico o porquê, né? Falando de pessoas, né, como eu comentei, nós contratamos mais 1.100 pessoas, né, e estamos aí em contratação de 400. Mas, né, se a gente voltar na história, e eu acho que a sua pergunta é importante por isso, é pertinente por isso, a eletrificação de São Paulo ela foi feita de forma aérea, diferente da eletrificação da Europa, que foi feita de forma diferente, de forma subterrânea. O que a Enel traz, né, de experiência e por que é tão bom, né, ter uma empresa global como a Enel aqui? Ela traz novas tecnologias, de fato ela traz essas tecnologias e a gente vem trocando essa rede, a gente vem melhorando essa rede, tornando ela mais robusta com essas tecnologias de fora. Isso vai levar um tempo, né, para a gente deixar uma robustez ainda maior? Sim, né, a gente tem um parque enorme, né, de rede em São Paulo. Mas, sim, né, a gente traz essas tecnologias e melhora essas tecnologias, né? Se vocês, né, repararem nas ruas, a gente tinha aquelas madeiras, né, a gente chama tecnicamente de cruzeta, né, que são na horizontal, né? Essas cruzetas em vários bairros foram substituídos por um losango, né, se vocês observarem, que é a rede Spacer Cable. Eu estou sendo aqui bastante técnico, tá? Porque a sua pergunta é boa, né? O que traz de fora para cá? Essa rede é mais robusta, são cabos semi-isolados, são cabos que, né, têm uma dificuldade maior de romper. Então, tudo isso a gente faz, né? Mas quando você vê uma árvore, né, como as imagens que nós estamos vendo, deste tamanho, vindo para cima da rede, destruindo a rede, fica muito difícil, né, você ter qualquer controle sobre isso, né? A gente faz sim, né, ter que, de novo, né, reconstruir toda a rede que literalmente foi destruída. Bom, Marcelo Puertas, muito obrigado pela participação aqui no Morning Show, esclarecimentos importantes. Claro que a gente segue acompanhando e também para que a energia seja restabelecida o quanto antes a essas pessoas, porque os problemas são gerados e a gente trouxe as consequências aqui nos mais diferentes segmentos e a indignação por parte da nossa bancada, que reflete também a indignação por parte do nosso público também.
Eu agradeço, né, e o que eu posso comentar para vocês é que, né, esses eletricistas que estão em campo, né, esses quase 3 mil homens, né, ou mais de 3 mil homens que estão em campo, eles vão trabalhar incansavelmente até a gente restabelecer o último cliente. Isso vocês não tenham dúvida que a gente não vai, em momento algum, descansar enquanto a gente não resolver todos os problemas. Tá certo, muito obrigado. Eu agradeço. Os esclarecimentos importantes, né? Claro que a gente fica muitas vezes indignado porque é falta de energia, são pessoas perdendo alimentos, negócios fechados e todo um prejuízo gerado também por conta dessa situação e a falta de prevenção muitas vezes, né? A Carla até esteve aqui no nosso estúdio, ia comentar assuntos mais leves, mas infelizmente a gente tem que trazer a informação, né, Carla? Você sofreu com falta de energia também ou não? Não, eu não, porque mudaram a rede perto da minha casa recentemente. Mas lá piscava a luz e ao piscar já ficava horas sem luz. Mas não quer dizer que é justamente o que eu falo, que porque eu tenho luz, que eu não queira brigar por quem não tem. Eu quero exatamente, eu queria até perguntar para ele, ao invés de 400, por que não 4 mil? A gente tá cheio de gente desempregada. Se 11 mil não dá certo, tem que ter o dobro disso. Então não adianta, eu entendo, ele é um executivo, mas eu entendo, como elas falaram, que talvez ele tenha que triplicar esse número de pessoas que vai cuidar da população da maior cidade da América Latina. Portanto, se você fizer a conta, ele falou, a gente colocou 3 mil pessoas na rua. 3 mil pessoas para atender 2 milhões de clientes que estão sem luz. A gente tá falando de nem 1%. É só fazer uma conta, né? É só fazer uma matemática básica. Acho que não atende. A gente acabou terminando sem previsão. Ainda é um 17% da cidade. E é um mercado muito lucrativo. Então não é como se não houvesse a possibilidade disso. E outra coisa, ele chegou a mencionar que a rede no Brasil difere muito da Europa. Verdade, mas mesmo se você compara a Enel com outras operadoras de energia no Brasil, o índice dela na cidade de São Paulo está abaixo de outras operadoras. Então é bem evidente que existe um problema da gestão e do funcionamento da Enel e mais, a não resposta não é previsível. Eles não sabem quando vai voltar. Então, se atreve a dar um prazo, Exato. Porque sabe que provavelmente não vai conseguir cumprir. Isso é um absurdo. Todos nós tentamos perguntar isso. Isso é um absurdo, porque o consumidor liga, ele não é atendido. Tem uma questão de cuidado que também está sendo totalmente ignorada, que é uma questão de dar respostas. Energia é um direito básico. Hoje em dia, tem pessoas, igual nós, na última vez que faltou, tinha uma mãe com uma filha que ela depende de um aparelho. O gerador pode faltar, a vida dela depende de um aparelho. Então, assim, como que é possível não ter previsão? Terremoto, vendaval nos Estados Unidos, situações muito mais complexas. E se há previsibilidade? E aqui é meio que a respostinha de sempre. O brasileiro está cansado. Vamos respeitar o consumidor. Porque quando atrasa a conta de luz, não tem... mas teve um intempérie, fui demitido. Não tem isso. Então tem que ter mais respeito, sim. E teve aumento. Não vamos esquecer que teve aumento esse mês de 7%. Acho que a partir de do ano que vem, né? Já na conta de janeiro, a gente vai ter 7% de aumento para não ter luz aqui em São Paulo. E a gente tem que olhar que nós podemos ir no mercado, graças a Deus, e comprar mais comida. E quem não pode? Então, o que eu tenho que falar aqui? Eu tenho que ser empática. Eu tenho que, claro, destinar o tempo que eu teria que falar para que vocês aqui no Morning Show, que é um programa de grande visibilidade, possa gritar por quem não pode falar. E o prejuízo de quem tem restaurante, de quem tem freezer, está perdendo todo o estoque. É algo assim que não precisa ter resposta. Porque Exatamente. o restaurante não funciona. Não consegue abrir, não atende seus clientes, perde a renda e ainda perde o estoque. Não, isso pega sempre para a parte de serviço, para o comércio, para o trabalhador. Porque os grandes mercados ainda têm. Eu fui ontem carregar o meu celular lá no mercado, que era o único lugar que tinha um gerador. Mas na região ali, tudo fechado, tudo sendo prejudicado financeiramente, né? Desde quando eu me mudei para São Paulo, há cerca de 3 anos que eu estou aqui na Jovem Pan, realmente essa situação persiste. Eu não estava acostumado com tanta falta de energia como aqui, porque antes no interior, a concessionária que atendia lá, de fato, ela correspondia à expectativa, assim, eu ficava no máximo coisa de 2 horas sem energia. Agora, que já é um tempo, assim, alto. Agora, de fato, a gente ficar mais de 24 horas... naquele último episódio, realmente as pessoas ficaram mais tempo ainda. Então, é lamentável. A gente espera que a energia seja restabelecida.